A paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para meditar na palavra do Senhor. E o texto que eu gostaria de dividir com vocês hoje está em Romanos, no capítulo 10. Texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma. E ele diz assim: Irmãos, de boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele estava se referindo aos judeus, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Guarde esse versículo no seu coração, risque ele na sua Bíblia. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui também a gente encontra a justificativa e razão pela qual nós confessamos Jesus e não somente a simples convicção de não, eu creio nele. A gente precisa fazer a declaração pública, porque ele fala aqui que tem que confessar com a boca a respeito da salvação. Ele fala, se com a tua boca confessares Jesus em teu coração creres que ele o ressuscitou dos mortos, será salvo. É necessária a confissão pública, fique ciente disso. Se você ainda não o declarou na frente de todos como Senhor e Salvador da sua vida, é necessário você fazer isso. Vamos lá. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Grife esse versículo também. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Lindo texto. Aqui eu tenho assunto para várias pregações, mas o tema que eu quero me ater hoje é acerca, até mesmo um deles, da salvação. Muitas vezes nós ficamos nos questionando, principalmente quando uma pessoa parte, né? A gente vê muitos comentários acerca, ai, pena que não foi salvo, ai, glória a Deus, porque partiu salvo, né? E tem uma coisa que eu tenho aprendido, amados, é que a intimidade de uma pessoa, somente ela e Deus sabe. Aquilo que permeia o coração do homem, aquilo que ele experimenta para com Deus, as experiências que ele tem com Deus, até mesmo o confronto da própria palavra com o homem, somente Deus pode discernir, somente o homem e Deus, a pessoa que experimentou, e Deus é quem podem afirmar, testificar se aquele homem, aquela pessoa passou ou não por essa experiência de confessar com a boca e testificar no coração se ela creu ou não na mensagem que ela ouviu, se ela creu ou não no Senhor Jesus. A palavra me diz que se eu crer no Senhor Jesus como Salvador da minha vida, se eu crer no Evangelho vivo, Jesus Cristo, eu tenho a segurança, a garantia de que eu sou salvo.
A palavra, ela é muito clara. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 9 diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Além de confessar ele como Senhor, eu preciso crer que ele ressuscitou por amor da minha vida, que ele morreu por mim e ressuscitou dentre os mortos como Senhor dos céus e da terra. Eu sou salvo. Essa é uma garantia. Não tem, amado, essa coisa de eu ganho e eu perco a salvação. Eu sou salvo quando eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. E quando eu creio que ele ressuscitou dentre os mortos. Versículo 9 é claro, versículo 13 é claro. Quando eu invoco o nome do Senhor Jesus, eu sou salvo, amado. Portanto, esse é um chão muito seguro e muito firme para a sua caminhada e para a minha caminhada. A gente não pode andar confuso com relação à salvação. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, equivocadas nesse assunto e falando, ai, eu tenho medo de perder a minha salvação. Só uma hipótese de perder a salvação é quando você blasfema contra o Espírito Santo. E veja, isso tem que ser uma coisa muito segura. E ainda assim, eu não posso nem fazer essa afirmação, porque como eu disse no início, esse solo, somente Deus pode averiguar. E essa questão de ganha ou perde, sim ou não, é um campo que só remete a Deus. Então, cuidado quando você entra nesse assunto com as pessoas, quando você faz esse tipo de afirmação. Tem um texto que eu gosto muito, ele é um dos meus favoritos, eu posso dizer que eu tenho, mas eu tenho alguns textos que mexem muito comigo em toda a escritura, e esse é um deles, né? É palavra que permeia o meu coração de uma forma que é diferente. Toda vez que eu ouço ela, vibra. E hoje eu ouvi ela e meu coração estremeceu. Eu falei, Jesus, como é linda. E eu gostaria que você também ouvisse. E ele tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Tá em João 1, no versículo 9. Ele diz assim, eu vou ler o 8 também. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber. Estava falando, aqui é João falando de João Batista, né? João falando de Jesus. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Jesus Cristo. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Somente Deus sabe quem é que foi iluminado verdadeiramente pela verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Somente Deus sabe onde essa luz brilhou. Somente Deus sabe onde essa luz brilhou e realmente iluminou. Somente Deus sabe onde essa luz entrou e resplandeceu. E às vezes, nós examinamos as pessoas querendo encontrar nelas fruto da religião. Mais uma vez, eu preciso trazer à baila esse assunto, para que nem eu e nem você andemos confundidos, achando que o Evangelho de Jesus tem a ver com a religião e principalmente com o cristianismo. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Evangelho de Jesus, amado, o Evangelho de Deus, Jesus, ele é de Deus, somente de Deus. E muito embora ele seja para os homens, ele não pertence a homem algum. Ele não é de homem nenhum. E ele não pertence a religião nenhuma. E ele não pode ser encaixotado, engaiolado, né, por nenhuma religião. Ele não pode carregar dogmas de nenhuma religião, muito menos com características políticas, sociais, econômicas. O Evangelho de Jesus, o Evangelho que é Jesus, ele é vida e ele é vida abundante, que entra dentro do coração do homem e ganha proporções estratosféricas. E nós
Quando somos chamados por Deus para anunciar essa boa nova, nós precisamos ter essa visão ampla de que Jesus nos chamou para anunciar a boa nova da salvação. Que Paulo aqui, ainda sendo chamado para anunciar para os gentios, os estrangeiros, aqueles que estavam fora, ainda continuava de boa vontade do coração dele a suplicar a Deus a favor do povo judeu para que fossem salvos, para que fossem iluminados, para que fossem visitados com um entendimento ainda maior. E ele diz, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas eles não têm entendimento. Eles fazem as coisas de uma forma equivocada. E aí é o que eu digo, que a religião, ela faz isso. Ela faz com que o nosso entendimento seja equivocado acerca das coisas de Deus. E ela quer fazer com que nós venhamos achar que aquilo é o certo. E que as pessoas, para estarem em Deus, e aquelas pessoas que foram iluminadas por Deus, elas têm que andar naquele padrão. Elas têm que andar segundo aquela percepção que a religião ditou como Deus, mas que em nenhum momento o Senhor Jesus colocou como sendo Ele, como sendo luz, verdade e vida. E o cristianismo, meu amado, principalmente, né? Como uma religião, e aí você pode falar sobre a gente pode falar sobre várias vertentes, catolicismo, nós, os protestantes, os mormons, os testemunhas de Jeová, todos cristãos, né? Que são aqueles que creem em Jesus. Cada um com uma perspectiva diferente, com uma visão diferente, todos acham que estão certos. Todos acham que é dessa maneira que é o correto. Mas que nenhuma delas foi Jesus quem disse que é assim que ele quer que seja. Pelo contrário, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ponto. Eu quero que vocês amem, ponto. Eu quero que vocês anunciem as boas novas, ponto. Então, quando às vezes a pessoa rejeita o cristianismo, isso não quer dizer que ela está rejeitando Cristo. Ela pode estar simplesmente rejeitando essa maneira de se comportar, essa maneira de declarar que creu. Então aí as pessoas falam, não foi salvo porque não está indo na igreja católica, não foi salvo porque não está indo na igreja evangélica, não foi salvo porque não está indo no mormon, não está na testemunha de Jeová. E não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz que é o salvo. O salvo, a palavra de Deus diz que é aquele que crê no Senhor Jesus, o confessar e crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o salvo. Então, no nome de Jesus, que o nosso entendimento venha a ser totalmente mudado, transformado. Porque em Hebreus 7, e isso é tremendo, diz que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi aquele que abençoou Abraão. Veja, Abraão foi e se curvou, se vergou diante de Melquisedeque, pagou o dízimo para Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque não veio da tribo de Levi, Melquisedeque não era de linhagem judaica, e ainda assim Abraão se curvou diante dele, pagou o dízimo a ele, e a palavra de Deus diz que Melquisedeque o abençoou. O maior abençoou o menor. Então significa que Abraão o reconhecia como sendo maior. E a palavra diz que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus vem ser o sumo sacerdote, aquele que abençoa aqueles que também vêm de fora, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que vem de fora, que está fora até mesmo da linhagem que seria a propícia para ser o abençoador. Jesus vem de fora e abençoa aquele que é judeu, aquele que é não judeu, aquele que é homossexual, aquele que é heterossexual. Jesus abençoa quem ele quiser, desde que a pessoa venha até ele, creia nele, reconheça, confesse ele como sendo o seu Senhor e o seu Salvador. Ele é o Salvador de todos aqueles que creiam nele, segundo a ordem de Melquisedeque, alguém que estava fora
dos planos, alguém que estava fora da cadeia hierárquica, alguém que estava fora da cadeia genealógica, mas que era superior. Jesus talvez esteja fora de qualquer cadeia, de qualquer pessoa, até mesmo diante da razão. Como assim ressuscitou dentre os mortos? Mas o simples fato de crer nisso, sem questionar, sem si, sem senão, sem porém, sem vírgula, vai fazer dele o Senhor e Salvador da sua vida. E aí nós ficamos nesses debates que aqui em Romanos ele fala, no capítulo 10, não fique perguntando em teu coração, quem é que vai subir ao céu? Quem é que vai descer para o abismo? A palavra tem que estar perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esses debates, quem vai ser salvo, quem vai para o inferno, isso não nos cabe. Nos cabe é que a palavra do Senhor, ela vem estar tanto na nossa boca, quanto no nosso coração. Será que você foi iluminado verdadeiramente pela palavra de Deus? Será que você foi iluminado essencialmente pela palavra de Deus? Será que você é mais um cristão do cristianismo que segue uma religião? Chega a me dar até comichão quando eu ouço alguém falando a minha religião, o meu não sei o quê, o meu isso, o meu aquele outro. Religião? Tu tá vivendo ainda escorado em religião? Que você seja iluminado por Jesus Cristo e que ele seja o seu sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está fora de tudo isso, fora de cadeias hierárquicas, fora de religião, fora de qualquer coisa que seja estabelecida e instituída por homens. Eu não tenho pastor, eu não tenho bispo, eu não tenho papa, eu só tenho um sumo sacerdote e ele é o Senhor da minha vida e através dele eu tenho um chão seguro para eu andar, sabendo que a eternidade me aguarda, porque ele disse que se eu crer nele e se ele for o Senhor e Salvador da minha vida, eu sou salvo. Isso me basta. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de cobertura espiritual de ninguém, porque Cristo é a minha cobertura espiritual. Tem gente que anda nessa. Não, eu só vou ali se o meu pastor me der a cobertura espiritual, se eu vou ali. Quem é a sua cobertura espiritual? Amado, se a tua cobertura espiritual for homem, você tá enroladíssimo. Você tá num limbo, porque os homens são falhos, pecadores, equivocados, mas Jesus não. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, você precisa andar nele. Ele precisa ser a luz que ilumina a tua vida. E você não andar mais sob sombra de dúvida de homem algum. Para mim, foi um privilégio quando o Senhor me chamou para pregar a palavra dele. E ele chamou você também. Quando ele fez a grande comissão lá em Mateus, Marcos, Lucas, quando ele diz, ide por todo mundo, anunciando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Ele me deu vida. A palavra, o evangelho, Jesus, ele me deu vida. Ele me trouxe de volta à vida, porque eu andava morta na vida. Jesus, ele me deu vida. Tem dias que são difíceis? Claro que sim. Para todo mundo, para você também. Mas ele nos deu vida, e uma vida para ser abundante, para ser abundante. E por isso é que nós anunciamos o evangelho, porque nós queremos que essa mesma vida seja dada a muitos. Então eu prego e eu continuo pregando, seja online, seja gravado, seja presencial, para que Jesus continue sendo vida abundante para muitos. Anuncie, compartilhe esse vídeo para que essa vida alcance outros. Se você não quer, amém, mas deixa alcançar alguém. Deixa alguém ser visitado no nome de Jesus. Se você quer rejeitar, se você não quer compartilhar do pão vivo que desceu do céu, não impeça que outros comam desse pão. No nome de Jesus, seja você um multiplicador da graça de Deus. Seja você aquele que divide o pão vivo que desceu do céu. O Espírito, amado, ele sopra onde ele quer. Ele sopra nos quatro cantos da terra. Ele usa a pedra para clamar no nosso lugar, caso eu e você não fale, não abra a boca para profetizar a palavra do Senhor. A verdadeira luz, que é Jesus, ilumina
todo homem, ou hoje ou amanhã, eles serão iluminados. Se eles vão acolher ou rejeitar, isso é uma decisão do homem, é uma decisão íntima, pessoal. E não quer dizer que se ele não está indo na igreja, se ele não está dentro da denominação que nós achamos correta, que ele não tenha sido iluminado. No particular, no íntimo do homem, só Deus conhece, só Deus sabe o quanto essa luz o visitou e o quanto ela repercutiu dentro de si. Portanto, eu e você precisamos anunciar, precisamos falar de Jesus e deixar que Ele ilumine, que Ele faça a boa obra e deixar que ela venha realmente produzir vida abundante na vida de todos aqueles que nos ouvirem. O amor de Deus é que constrange os corações. Deixa constranger, deixa Deus falar, deixa Deus fazer a vontade dele e que ele faça no nome de Jesus. Deus é amor, sempre foi, sempre será. Amor, amor e amor. E a forma mais sublime do amor. Tudo que há na terra proclama a glória de Deus, grita a voz de Deus. A natureza, a criação, os homens, tudo grita a voz de Deus. Se você ficar em silêncio, você vai ouvir a voz de Deus, seja através da minha vida, através da leitura da palavra, através do passarinho cantando. Você vai ver a voz de Deus, que possamos ouvir ela com clareza. A minha oração, a minha esperança, amado, é que a Escritura se torne palavra de Deus na sua vida, que ela ganhe vida. A palavra do Senhor, ela é espírito e ela é vida. Que ela seja vida em você. Que ela transforme-se em luz e produza salvação na sua vida. Porque se você crê, você será salvo. Todo aquele que crê não será confundido, porque você vai para o céu e ninguém pode arrancar essa verdade da sua vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame e ele será o teu Senhor. Peça a ele e ele será o teu Redentor. E aí Paulo fala, como é que invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? As pessoas precisam ouvir do Senhor Jesus para que gere fé e para que elas possam crer. E ele fala, e como ouvirão se não há quem pregue? A nossa missão é falar dele, é falar de Jesus, para que as pessoas possam crer nele e haja salvação. E aí ele fala, conformosos são os pés dos que anunciam as boas obras, as boas novas. Que você seja um desses pés que anuncia as boas novas. Que a sua alma se farte do Espírito vivo da palavra do Senhor e não das letras que estão contidos no livro desta lei. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que você seja vivo por essa palavra no nome de Jesus. Para eu terminar, gostaria de dividir com você o versículo 4 do Salmo 19, que diz assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. A palavra do Senhor, a voz do Senhor, ela vai ser ouvida até os confins do mundo. E que eu e você sejamos um canal condutor para que essa voz chegue ainda mais rápido. Mas se ela não chegar, eu te garanto que o vento, o mar, as rochas, os animais levarão a voz do Senhor. Mas ela vai ser ouvida até os confins do mundo e por toda a terra ela se fará ouvir. Porque assim diz o Senhor, para que haja salvação para todo aquele que nele crê. Se você crê, ande nesse chão seguro, porque você é salvo, no nome de Jesus. Ósculo Santo, Deus te abençoe, que você seja visitado por essa palavra. Se foi bênção na sua vida, se você gostou, deixa aqui sua curtida,
Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixa aqui o seu comentário, que além de ser bênção na minha vida, alegra o meu coração. E é bom quando a gente pode alegrar o coração de alguém, não é? Fique na paz. Até mais, se Deus quiser. Fique com Deus.